Olá pessoas, bom dia! Eu sou o professor Heriberto e hoje nós trouxemos aqui algumas questões para você que vai fazer a prova IFRN 2026. Esteja pronto para resolver questões desse tipo de uma maneira bem rápida. E hoje eu vou trazer para você algumas dicas rápidas aqui de como resolver as questões desse tipo que são muito recorrentes no IFRN. Então preste atenção. Aqui nós temos três questões do IFRN 2026 em que esse modelo de questão é muito repetitivo e aqui tem algumas dicas para nós resolvermos esse tipo de questão. Então, essas questões 8, 9 e 10 que você está vendo aqui são questões que são bastante recorrentes na prova. Então, vamos lá. Nesse caso, nós temos aqui esse trecho em que vai ser a referência para nossas três questões seguintes. Então, o trecho diz o seguinte: a conferência é dividida em zona azul e zona verde. A zona azul, que é gerenciada diretamente pela ONU, é onde acontecem as negociações políticas e os encontros diplomáticos. Já a zona verde cedia painéis para o público geral, apresentação de ONG e outras atividades, inclusive culturais. E aí, vemos a questão número 8. A questão número 8 nos diz: do ponto de vista da organização sintática, é correto afirmar que o texto possui três períodos, dois períodos. O primeiro período apresenta duas orações e o segundo período apresenta cinco orações. Gente, aqui ele nos vai querer que você saiba a definição de período, gente. O que é um período? Um período é um trecho, um trecho de um texto composto por uma oração ou mais de uma oração que se encerra por ponto. Então você tem aqui, ó, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e reticências. Essas são as quatro pontuações que vão dizer para você que esse período se encerrou. Então, um período é um trecho de texto em que, se começando com letra maiúscula, se encerra com ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação ou reticência. Certo? Então, quando você sabe dessa definição de período, né, que não é só a questão das orações em si, mas é que, obviamente, ele tem que ser formado por orações, mas o que encerra o período é o ponto final, exclamação, interrogação, reticência. Então, voltando, sabendo disso, a par desse primeiro conceito, você vai olhar para cá e você vai ver que aqui, nesse trecho, nós temos a conferência é dividida em zona azul e zona verde. Aqui nós temos nosso primeiro período encerrando com ponto final. A zona azul, que é gerenciada diretamente pela ONU, é onde acontecem as negociações e as políticas e os encontros diplomáticos. Negociações políticas e encontros diplomáticos. Nós temos o segundo período encerrando com ponto final aí. E o último período, já a zona verde, cedia painéis para o público geral e apresentações da ONU e outras atividades, inclusive culturais. Pronto, encerrou aqui o terceiro período. Então, nós temos três períodos nesse trecho. Então, o trecho apresenta três períodos. Essa letra A já é a mais cotada como sendo a certa. O trecho apresenta dois períodos? Não, já eliminamos. O trecho tem três períodos. O primeiro período apresenta duas orações, e aí nós vamos usar o primeiro período. A conferência é. Aqui nós temos o primeiro verbo de ligação, que vai constar a primeira oração. A conferência é dividida em zona azul e zona verde. Pronto. Aqui nós temos a resposta. Não há duas orações no primeiro período, mas apenas uma oração. Essa palavra dividida aqui funciona como predicativo do sujeito e não é um verbo, tá? Então ele tem função adjetiva aí. Então nós vamos contar com apenas uma oração no primeiro período. Eliminamos a letra C. E o segundo período apresenta cinco orações. Então vamos lá, vamos ver. A zona azul é gerenciada diretamente pela ONU, é onde acontecem as negociações políticas e os encontros diplomáticos. Só há três orações no segundo período e não cinco. Então nós riscamos aqui. Portanto, a resposta certa é a letra A. No trecho A, três períodos, certo? Vamos lá. Desfazendo aqui as nossas anotações. Letra A é a resposta da primeira questão. Questão 9, próxima questão. Nós temos dois que, nós temos um que e um onde. Essas palavras aqui, elas funcionam como um pronome relativo, gente. Saber identificar o que é um pronome relativo vai ser muito importante para você que vai fazer a prova. O pronome relativo é a palavra, que geralmente é o que, mas pode ser onde, pode ser quem, pode ser cujo, pode ser
o qual, a qual, os quais, são palavras que retomam as outras que já foram ditas. É bem simples de você identificar. O pronome relativo, ele vai sempre retomar. Então vamos lá. Primeira opção, a questão do que, número 1 ali, ó. A zona azul, que é gerenciada diretamente pela ONU. Aí você vem para essa parte final aqui, ó. Logo depois do que tem o quê? É gerenciada diretamente pela ONU. O que é gerenciado diretamente pela ONU? A zona azul. Então aqui eu tenho um referente. Se eu tenho um referente, isso aqui é um pronome relativo, certo? E a pergunta é justamente essa, ó. É gerenciado diretamente pela ONU. Quem é? O que é gerenciado diretamente pela ONU? A zona azul. A zona azul é o referente da expressão que lá em frente, certo? E a expressão onde? Também, ó. É onde acontecem as negociações. Onde acontecem as negociações? Na zona azul. Então, a zona azul é a referência ou referente dos nossos pronomes relativos aqui. E por último, gente, vamos para a questão número 10, a terceira questão aqui, que vai dizer o seguinte: a expressão as negociações políticas e encontros diplomáticos sintaticamente assumem função de quê? Você vem para cá, deixa eu só apagar aqui as anotações que eu fiz ali, e aí vamos olhar o que acontece aqui, ó. É onde acontecem, isso aqui é o quê, meu povo? Um verbo. Um verbo que precisa do complemento. Esses verbos nós chamamos de verbos transitivos diretos. É um verbo transitivo direto. Mas por que verbo transitivo direto? Porque ele exige um complemento e esse complemento não precisa de uma preposição. Então, o que acontece, né? Acontece algo. Se acontece, acontece algo. O que é o meu algo? O que é o meu isso? Aconteceu isso. Aconteceu isso. Aconteceu essa coisa. Aconteceu algo. Então, nós temos aqui um complemento direto, sem preposição, sem de, sem com, sem para, sem em, sem por. E aí nós temos um complemento diretamente ligado ao verbo. E esse complemento diretamente ligado ao verbo nós chamamos de objeto direto. Então marcamos a letra A como resposta e fechamos as questões de gramática. E aí, entendeu tudo? Qualquer dúvida pode comentar aqui embaixo que nós vamos ler os comentários e responder para você, tá bom? Obrigado pela paciência e pela presença e amanhã tem mais um videozinho com dica rápida para você que vai fazer essa prova. Até mais, tchau!